Fala aí, quem tá falando aqui é o Daniel, e hoje eu vou estar resolvendo com vocês a questão 2 do capítulo 4 do livro Fluido, Oscilações e Ondas Calor, volume 2, curso de Física Básica Moisés, quinta edição. Então, bora lá! E para começar, vamos ler o enunciado e entender do que se trata o problema. Um oscilador harmônico amortecido tem um fator Q igual a 10. Partindo da posição de equilíbrio, é-lhe comunicada uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Verifica-se que a energia total do oscilador diminui numa taxa por segundo igual a 4 vezes sua energia cinética instantânea. Calcule o deslocamento x do oscilador em metros em função do tempo em segundos. Como podem ver, teremos que achar o deslocamento x em função do tempo. Antes de tudo, vamos ver a teoria para passar para a solução. Começando com oscilações amortecidas. Nos osciladores reais existem forças dissipativas que, realizando trabalhos, reduzem a energia mecânica total, acarretando uma redução na amplitude do movimento. Essas oscilações são denominadas oscilações amortecidas. E como vocês podem ver, a equação que descreve o deslocamento das oscilações se dá por exponencial de menos gama vezes t sobre 2 vezes a amplitude A vezes cosseno de ômega-t mais amplitude B vezes seno de ômega-t. Beleza? Existem também três tipos de oscilações amortecidas, sendo ela a subcrítica, quando o fator de amortecimento é menor que a frequência natural, e como vocês podem ver também pelo gráfico, existem oscilações, porém, como é um sistema amortecido, ele vai reduzindo conforme o tempo. O segundo, que é o crítico, que é quando o fator de amortecimento é igual à frequência natural. Percebam que também não existem oscilações. Esse tipo de amortecimento é muito usado em veículos. E o último, que é o supercrítico, quando o fator de amortecimento é maior que a frequência natural. Essas oscilações acontecem quando a força de atrito é muito grande. E também precisamos saber sobre o fator de mérito, que é a qualidade do amortecimento, que está relacionado com a quantidade de energia perdida durante um ciclo de oscilações. E ao lado, nós podemos ver a definição, que é a frequência natural, sobre o fator de amortecimento. E outra definição também, dada pelo Moisés, é 2π armazenada no oscilador dividido pela energia dissipada no ciclo. Por isso que se diz que é a qualidade do amortecimento Q, beleza? Então, entendi a teoria, vamos passar para a solução. E para começar, nós já sabemos o que é o fator de mérito. Sabemos também que a perda de energia total, segundo Moisés, é menos 2 gama vezes a energia cinética e que a taxa de redução de energia é igual a menos 4 vezes a energia cinética. Beleza? E vamos começar achando o fator de amortecimento. Então, lembrando como é a taxa de redução de energia e a perda de energia total, sendo que os dois são representados como a variação da energia, podemos igualar os dois e isolar o gama, e também cortando e simplificando os termos, nós encontramos que gama é igual a 2 segundos a menos 1, ou 1 sobre segundo. Beleza? Agora que temos gama, que é o fator de amortecimento, nós podemos achar a frequência natural usando a equação do fator de mérito. Beleza? Então, substituindo os valores, nós temos que a frequência natural é igual a 20 radianos por segundo. E agora também podemos descobrir qual é o tipo de amortecimento, sendo isso uma questão fundamental para o prosseguimento do nosso exercício, para prosseguir na questão. Então, utilizamos a equação de gama dividido por 2. Como vocês podem ver, gama para a gente é 2 dividido pelo próprio número 2, que vai dar 1. E, obviamente, esse número vai ser menor que 20, definido, então, que gama sobre 2 é menor que a frequência natural. Então, nosso amortecimento é o subcrítico. E com isso, podemos usar a frequência angular para amortecimento subcrítico, beleza? E por isso é fundamental você saber qual é o seu amortecimento. Então, substituindo os valores e resolvendo a raiz, nós encontramos que a frequência angular é aproximadamente igual a 20 radianos. Se fôssemos levar ao pé da letra, nós sabemos que essa frequência é menor que a frequência natural, mas como não é o caso, vamos considerar como 20 radianos por segundo. Agora, achado o ômega, que é 20, podemos substituir na equação do movimento amortecido, ficando com essa cara. X de t igual a exponencial menos 2 sobre 2 vezes t, a cosseno de 20t mais b seno de 20t. E como dito no enunciado, nós sabemos que começamos na posição de equilíbrio, que se define com a posição zero no tempo zero. Beleza? Então, a posição de equilíbrio nada mais é do que a posição no tempo zero sendo igual a zero. E então, substituindo o termo t por zero, nós encontramos x de zero igual a exponencial de menos zero
vezes a, cosseno de zero, mais b, seno de zero. Resolvendo o cosseno e o seno, cosseno de zero igual a 1 e seno de zero igual a zero, exponencial de zero é igual a 1, e achando e multiplicando todos os valores, e prosseguindo, e sabendo que x de zero é igual a zero, nós encontramos que a amplitude A é igual a zero. Por fim, só precisamos achar agora a amplitude B. Então, simplificando a equação e substituindo A por zero que nós encontramos, nós temos que x de t é igual ao exponencial de menos t, p seno de 20t. Também vamos lembrar agora que nós temos outra condição inicial, que é a velocidade no tempo zero igual a 5 metros por segundo. Então, podemos agora derivar o deslocamento para achar justamente a equação da velocidade, para podermos utilizar essa condição inicial. Então, substituindo a velocidade inicial no tempo zero também, nós temos aqui x ponto zero é igual ao exponencial de zero vezes 20 vezes cosseno de zero, resolvendo o cosseno e a exponencial, e trocando x ponto de zero por 5 e isolando b, nós temos finalmente que b é igual a menos 0,25. Só que nós vamos considerar esse valor com um módulo. Então, vamos considerar que b é igual a 0,25, beleza? Então, no final, nós temos, substituindo os termos que nós encontramos, que x de t é igual a 0,25 exponencial de menos t vezes seno de 20t, beleza? Com isso, então, finalizamos aqui mais uma questão. E caso tenham gostado da resolução, se inscrevam, deixem um like e ativem o sininho. E caso precisem tirar mais dúvidas, podem passar para o e-mail abaixo. Então, até a próxima resolução. Valeu!